queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Hoje, mais uma videoaula da lição ou das lições da revista Adultos do terceiro trimestre da CPAD, que trabalha sobre os dois livros que levam o nome feminino de Ruth e Esther. Olha, para nós é uma alegria ter você aqui no nosso canal. Deus abençoe. Já estamos na terceira lição. Passa muito rápido, gente. Daqui a pouco nós estamos aí no quarto trimestre. E aí vamos ver qual ou quais os assuntos que vão estar abarcando dentro do quarto trimestre. Lição de número 3. Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. O interessante é que essas duas mulheres quebram qualquer estereótipos sobre nora e sogra. O engraçado é que já no próprio Jesus, no Novo Testamento, ele diz que sogra seria contra nora e vice-versa. E nós vemos no Antigo Testamento essa interatividade, esse amor mútuo entre sogra e nora e, de certa forma, assim, um amor voluntário, um amor prazeroso, mais do que familiar, porque o esposo de Ruth já estava morto, então Ruth não tinha nenhuma obrigação, mas ela mantém esses laços, se converte ao Deus dos judeus, porque ela vai falar: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então a gente tem essa grandeza, assim, eu acho que a família do século XXI, a família cristã, deveria tomar como modelo esse amor que há entre Noemi e Ruth, um amor puro, um amor familiar de nora e sogra, sogra com nora. Então a gente vê todo esse contexto familiar e essa demonstração de amor, de cuidado, de atenção uma com a outra. O texto em classe está em Ruth, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Depois 14 ao 19. Palavras-chave que eu coloquei, uma eu peguei também da lição: Ruth, Noemi, amor, convicção. São essas palavras-chave, vou repetir: Ruth, Noemi, amor e convicção. As dois personagens, Ruth e Noemi, amor, é claro, e a convicção da vivência desse amor e a convicção de quem é Deus para a vida delas. Também é outra característica que nós, familiares do século XXI, deveríamos ter em nossa casa. Quem é Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, ele é toda a essência do amor. E é isso que precisa reinar em nossa família, em nossa parentela. Introdução. O livro de Ruth é um misto de emoções que envolve tristezas e alegrias. Por um lado, temos Noemi perdendo toda a sua família em terras estrangeiras, depois de uma calamidade causada pela fome em sua terra natal, que nós não sabemos qual é. Eu já falei na última lição que pode ser por catástrofe, por guerra, ou seja, outras questões, mas nós não temos assim tantas informações. Por outro lado, temos Ruth, a que demonstrou amor e afeto à sua sogra, trazendo de volta a alegria para uma casa que havia sido despedaçada pelo sofrimento. Amor e fé são os ingredientes perfeitos para uma vida de relacionamentos e vitórias. Isso, gente, é na introdução. Então, por um lado, nós temos Noemi, sofrida, padecida, seu nome agora vira Mara, amarga. E aí você tem, por outro lado, Ruth, que vai mudar todo esse contexto, vai trazer alegria, vai trazer honra para a casa de Noemi, vai fazer com que Noemi agora faça também parte da descendência ou da ascendência real, porque futuramente nós
teremos o rei Davi, e lá no futuro mais longe, aí nasce Jesus de Nazaré. Então a gente tem aqui dois ingredientes maravilhosos: amor e fé. Então o amor e a fé trouxe de volta a alegria, a felicidade, trouxe de volta a esperança para a casa de Noemi, porque a gente sabe que o filho de Ruth passa a ser neto de Noemi, porque o filho de Noemi não lhe deu neto. Então o primeiro filho é considerado filho daquele que faleceu. Então eles são belemitas, então quer dizer, são da tribo de Judá, pertencem à linhagem, porque a linhagem monárquica só surge depois com Davi. A linhagem monárquica davídica, ela é a partir de Davi. Então eles estão dentro da linhagem, porque Davi nasce dali da descendência de Boaz, de Obed e de Jessé. Aí nasce Davi. Então Noemi está ali dentro daquele contexto ali, sendo honrada por Deus, por ter esse amor e por ter a sua fé. Em parte alguma do livro de Ruth, nós vemos a Bíblia dizendo que Noemi negou a Deus, blasfemou contra Deus. Pelo contrário, Noemi deveria ser uma mulher de muito testemunho, porque Ruth diz para ela: eu não vou sair de perto de você. O teu povo, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo. Aonde tu fores, irei eu. Aonde reclinares a cabeça, eu também vou fazer a mesma coisa. Então você vê que o testemunho dessa mulher fez transformação na vida de Ruth. Primeira grande sessão, são 3 sessões, em cada sessão 3 subtópicos, então está dentro do normal. Primeira grande sessão, a proposta de Noemi, uma crise em família. A proposta de Noemi é uma narrativa tocante encontrada no livro de Ruth, no Antigo Testamento. A história começa com uma crise familiar. Aí você tem a fome em Belém, o contexto. Belém, a casa do pão, olha isso, gente. Fome na casa do pão. No hebraico, Bethlehem. Casa do pão, ou Belém, né? Mas Beit, casa, Belém. Bethlehem, pão. Casa do pão. Estava tendo fome na casa do pão, em Belém. Enfrenta uma severa fome. Isso força muitas famílias a buscarem sustento em outras terras. Qual é o efeito? Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, se mudam ou descem para mudar para Moabe, um país estrangeiro. A mudança para Moabe, o deslocamento. A família deixa sua terra natal e vai viver entre os moabitas, um povo com costumes e deuses diferentes. A calamidade foi fazendo com que eles saíssem da casa do pão. Faltava alimento, mas não a palavra. Porque a palavra nunca saiu de Israel. A palavra nunca saiu de Judá. Sempre Deus falou com o povo de Israel, mesmo em meio a muitas calamidades. Mas aí eles saíram e foram para terras que não tinha Deus de Israel como Deus. Haviam deuses diferentes, costumes diferentes, desafios culturais. Noemi e sua família têm que se adaptar a um novo ambiente, longe de seus parentes e da adoração ao Deus de Israel. Gente, muda todo o contexto. Então, assim, eu não vou aqui afirmar assim, Noemi e a família desobedeceram a Deus. Não, tudo tem um propósito. Deus usou da circunstância, porque não é o lugar que te faz, não é o lugar que muda o teu caráter, é você que tem que mostrar quem você é, aonde você esteja, aonde você anda, você que tem que mostrar. Se você está na faculdade, se você está na escola, se você está no trabalho, se esses lugares são hostis à fé, você não pode mudar por causa do ambiente, mas é quem você é. Observem que eles estão num país que é um país mundano, um país idólatra, mas ela consegue converter uma mulher moabita. Teu Deus será o meu Deus. Então, irmãos,
amigos, alunos, professores, e lembre-se disso, o lugar não pode mudar o meu caráter. Por mais que a gente, lamentavelmente, como seres humanos, aqui no sentido antropológico, o homem às vezes, ou na maioria das vezes, ele é influenciado pelo meio que ele habita. Então a igreja tem sido muito influenciada no meio que ela está habitando. E isso é normal no sentido antropológico. Mas um povo que é guiado pela palavra de Deus vai saber discernir que tipo de cultura, que tipo de influência está acontecendo. A igreja deveria também marcar com mais força as suas influências. Acredito que isso seria necessário. Tragédia e perda. Morte de Elimeleque. Já explicamos, Elimeleque, meu Deus é rei. Noemi perde seu marido, ficando viúva em uma terra estrangeira. Já fica mais difícil para voltar, perdeu o sustento. Casamento dos filhos. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Então você aí já vê que já começa a ver uma mistura. Morte dos filhos. Eventualmente, Malom e Quilion também morrem, deixando Noemi sem sustento e apenas com suas noras. Então acabou. Para voltar, piorou mais ainda. A desolação de Noemi, sentimento de amargura. Noemi sente-se abandonada e amargurada, acreditando que Deus voltou-se contra ela, porque ela vive dentro de um contexto de que alguma coisa está acontecendo e agora Deus está contra essa pessoa e essas calamidades vieram sobre essa vida. Então observe, terra estranha, perde tudo, os deuses não são o mesmo, e ela ainda continua com a perspectiva judaica, hebraica, de Israel. Deus voltou-se contra mim, eu perdi tudo, alguma coisa deve estar errada e ele está retribuindo. Decisão de retorno, com a notícia de que Deus providenciou alimento em Belém, Noemi decide voltar para sua terra natal, marcando o início de uma nova fase em sua vida. Ou seja, será que realmente às vezes devemos sair da onde nós estamos por causa da luta, por causa da adversidade? Como eu falei aqui, no caso de Noemi foi um propósito de Deus, porque senão nós não teríamos essa história. Agora, nós na atualidade devemos manter uma vida de oração e dedicação a Deus para termos orientação divina, para sairmos na direção de Deus, porque está escrito que Deus enviou socorro para Israel, Deus enviou socorro para eles. E ali nessa providência divina, ela retorna e Deus, na vida de Noemi, traz uma nova fase em sua vida. A tristeza vai indo embora. Gente, ontem eu estava numa palestra fora do Rio de Janeiro, e aí o irmão falando lá um negócio, disse para ele: você já reparou que tudo é pior à noite? A dor, a solidão, a doença, tudo é pior à noite. E aí a gente lembra do salmista, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tudo é pior à noite, pode reparar. E quando é de dia a gente não sente tanto aquilo que a gente sente à noite, em qualquer ocasião. É mais ou menos o que estava acontecendo na vida de Noemi. As noites, ou a noite no sentido metafórico, no sentido não 24 horas, mas no sentido de problema, de trevas mesmo. A noite estava acabando e o dia estava iluminando, e Deus estava trazendo uma novidade de vida para Noemi. Essa crise inicial estabelece o cenário para o desenvolvimento da história de lealdade e redenção que se segue, envolvendo Ruth, a nora de Noemi, e Boaz, um parente próximo que desempenha um papel crucial na restauração da família, que é aqui o parente remidor. Segundo subtópico, tirando força da fraqueza. Isso aqui está em Hebreus, gente. Hebreus 11, 34. Quem em circunstâncias adversas, como perdas e abandono, consegue ter forças? São perguntas. Como se comportar diante das lutas?
A ansiedade e a depressão são falta de fé? O que fazer quando a bênção não chega e parece demorar anos? Como faço para se manter de pé e firme na minha fé em meio ao sofrimento? Essas e muitas outras perguntas podem ser feitas no momento do sofrimento. Noemi é essa mulher que sofre o pior de sua vida, perda de marido, perda dos filhos. Lembram, gente? Ela é uma das pessoas na Bíblia que o normal não acontece. Os pais sepultarem os seus filhos não é normal. O normal é os filhos sepultarem os seus pais. Então ela sofre essa dor, porque ela perde o seu filho, ela perde os seus 2 filhos, e ela tem que sepultar. Então isso não é normal, porque o normal da vida, dentro desse contexto também, dentro do mundo hebreu, também é essa ideia de que os pais não vão sepultar os filhos, ao contrário. Então ela tem essa perda dramática de perda, e ela agora tem que cumprir aquilo que não é normal na vida, sepultar os próprios filhos. Então Noemi é essa mulher. Noemi mas ela encontra força na fraqueza. É essa atitude que também devemos ter, da fraqueza tirando força. Está em Hebreus 11:34. Existem momentos que parece que estamos sozinhos, mas Deus está no controle de tudo. Como Noemi foi vitoriosa, seremos como ela também vitoriosa. Então, o Deus dela é o mesmo Deus que nós servimos. Então é confiar em meio a toda perda, em meio a toda dor, em meio a todo sofrimento. Gente, eu sei que não existe palavras para perda de quem a gente mais ama, para coisas que realmente tragam muita dor. Às vezes não tem palavra. E eu aprendi uma vez que só sabe realmente o que é consolador, o que é consolo, quando se precisa dele. Então a gente prega o Consolador, a gente fala do Consolador, a gente fala do consolo, mas a gente só sabe na real o que realmente é consolo quando a gente precisa. Então às vezes não tem palavra. Sei que a gente prega, sei que a gente dá a palavra, às vezes na hora do funeral, na hora da perda, mas só Deus para confortar um coração quando perde alguém. E aí Deus vai trazer esse conforto para Noemi, porque Deus ele é fiel, sem manipulação emocional, porque existem pessoas que fazem jogos emocionais com outras pessoas. Tem pessoas que forçam amizades, forçam amor. Gente, eu prefiro falar assim, olha, é melhor um amigo longe do que um inimigo perto. Então, às vezes, você está melhor com seu amigo distante, que amigo é amigo, distância não vai, do que um inimigo perto, do que uma pessoa se tornar inimigo. Então é melhor um amigo longe, e aí eu fico com a minha amizade com esse amigo longe, do que ele estando perto de mim e de repente se tornar um inimigo. Então é melhor um amigo longe. Sem manipulação emocional. É o terceiro subtópico da primeira grande sessão. Noemi não se valeu de sua posição, mas liberou as suas noras a retornarem para suas famílias e construírem um novo futuro. Ela é uma mulher resolvida. A experiência, viu, não faz com que ela faça jogos mentais, jogos emocionais, para vocês têm que ir comigo porque eu estou sofrendo, porque não, ela não faz isso. Casando-se de novo e continuando as suas vidas. Essa atitude de Noemi demonstra o seu grande caráter e personalidade. Ela não manipulou e nem criou jogos mentais para aprisionar as suas noras. Essa atitude é fundamentada, ou essa atitude se fundamenta para consolidar relacionamentos. Pois ninguém quer ser prisioneiro do outro, sendo manipulados e obtendo uma amizade tóxica e prejudicial. Ninguém quer isso. A amizade precisa ser uma coisa sincera, ela precisa nascer, ela precisa surgir, não uma obrigação, não um voto ou coisa parecida. Que aprendamos com Noemi
que sejamos menos carentes de amizades para não sermos presas fáceis de pessoas manipuladoras. Em primeiro plano, o melhor amigo é Cristo. Esse é o primeiro plano. Em seguida, os nossos familiares. E, por fim, os amigos que vamos formando durante a trajetória da vida. Então, em primeiro plano, Jesus Cristo, ele é o melhor amigo. Eu lembro de Deus falando de Abraão. Abraão é meu amigo. Gente, Jesus é o melhor amigo. Então, o primeiro plano é ele. Então, vamos tomar cuidado, sabe? Por que as pessoas fazem tanta coisa? Por que as pessoas chamam tanta atenção com vestes, com tatuagens, com mimos? Porque estão carentes, querem amizade. Aí vem os abusos, aí vem os maus tratos, aí vem aquelas amizades manipuladoras, interesseiras, porque não são resolvidas na vida. Homens e mulheres resolvidos na vida vão saber quem realmente são seus amigos, vão saber realmente quem está do lado dele. E sabe quando é o maior momento para saber quando se tem um amigo? São as perdas, são as necessidades, que quando você conta, a pessoa está ali do teu lado. Amigo quando tem churrasco, amigo quando tem festa, amigo quando tem tudo. Ah, gente, até o filho pródigo lá tinha. Mas quando acabou tudo, ninguém era amigo de ninguém. Então, a gente precisa saber discernir, saber entender que amizade realmente nós temos. Então, em primeiro plano é Cristo. Em seguida, os nossos familiares. Quando eu digo nossos familiares, é esposo, esposa, filhos. Depois, mães, pais, sogros, sogra, nora, genro, e assim vai. E aí os parentes, dependendo da amizade, que não é todo mundo que a gente tem amizade também, mesmo sendo parente. Uma coisa é ser parente, outra coisa é ser amigo, pois a própria Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. E existem aquelas amizades verdadeiras, que são amizades mesmo com pessoas. Eu tenho algumas amizades verdadeiras que contribuem muito na minha vida e no meu ministério. Segunda sessão, a convicção amorosa de Ruth. Primeira subseção. Uma amizade provada e aprovada. A amizade de Ruth com Noemi, testada e comprovada em meio às adversidades, exemplifica a força da convicção amorosa e de fidelidade. Duas mulheres convictas, duas mulheres resolvidas na vida. Você não vê fofoca, você não vê intriga, você não vê disse-me-disse. São mulheres que se inteiram e tem essa convicção e uma amizade aprovada e provada, porque a luta veio, a dificuldade veio. É uma amizade que transcende barreiras culturais, emocionais e espirituais, e que encontra recompensa e redenção através da providência divina. Olha que nível! Barreiras culturais, barreiras emocionais e espirituais. Eu tenho amigos que não são crentes, não são da igreja. Então, eu tenho amigos que pertencem a outras religiões. Então, o fato de eu ser um cristão não significa que eu não posso ser amigo dessas pessoas, mas sou amigo dessas pessoas. E quando a calamidade vem, eles pedem para a gente orar. Então a amizade precisa ser construída, fundamentada e também firmes em Jesus Cristo. E a partir da fé também a gente pode manter essa amizade e da fé ter proveito para poder no futuro ganhar essa alma para Jesus. O teste da separação. Decisão de permanecer. Noemi decide voltar para Belém e aconselha suas noras a permanecer em Moabe. Orfa, com grande pesar, decide ficar. Ruth, no entanto, escolhe permanecer lá de Noemi. Orfa também significa a que deu as costas. Então, Ruth é aquela que escolhe permanecer com Noemi. Aliada de fé e família, e integração na comunidade. Ruth se adapta à comunidade israelita, adotando a fé e os costumes de seu novo povo, o que fortalece ainda mais seu vínculo com Noemi. Olha os conselhos de Noemi para Ruth, olha como é que ela se aproxima de Boaz. Tudo isso pela afinidade dessa amizade que foi provada e aprovada. Reconhecimento
e proteção. Boaz reconhece a lealdade de Ruth e estende sua proteção sobre ela. Olha, quando aquela jovem vier, ele vai falando, deixe algumas espigas, deixe que ela faça a sua colheita. Ninguém mexe com ela, porque ele vê, ele observa aquela mulher. Como nós estamos sendo observados, como estão olhando para nossas atitudes, para as nossas vidas. É de suma importância mantermos uma vida de caráter, de personalidade, caráter cristão. Eu lembro na minha palestra ontem, não basta ser crente, não, tem que ser a crente aqui, ó. Uma mente cristã num mundo sem Deus. O povo precisa ver que eu não só carrego uma Bíblia, mas eu vivo conforme o que está escrito na Bíblia. E isso vai fazer com que as pessoas até nos protejam, até nos abençoem por causa da nossa condição de servir a Deus e de testemunhar sobre quem Deus é. Então, Boaz, ele reconhece e protege essa jovem. Casamento e descendência. O casamento de Ruth com Boaz e o nascimento de Obed simbolizam a bênção e a recompensa pela convicção amorosa de Ruth. A amizade entre Ruth e Noemi é provada e aprovada, culminando em uma linhagem que trará grandes bênçãos para Israel. Tanto é que a promessa messiânica tem o rei Davi como o rei ideal. E Davi descende de quem? De Ruth, a Moabita. Gente, isso é muito maravilhoso. Deus tem seus caminhos, Deus tem seus planos. Isso vai mostrando que Deus já tem também um propósito para abranger os gentios. Deus é fiel. Segundo grande tópico, segunda sessão. A amizade na adversidade. O livro de Ruth oferece um exemplo profundo e inspirador de amizade na adversidade. Aí aqui nós vamos explorar como a relação entre Ruth e Noemi ilustra esse tema. Contexto da história, perda e sofrimento. Então Noemi é uma mulher israelita, perde seu marido e 2 filhos enquanto vivia em Moabe. Ela decide voltar para Belém, sua terra natal, em meio a grande tristeza e desolação. Esse é o contexto da perda e do sofrimento. Compromisso de Ruth, decisão de Ruth. Ruth, a nora moabita de Noemi, decide permanecer ao lado de sua sogra, apesar da falta de obrigação e das incertezas do futuro. Ela não tinha certeza do futuro. Ela ainda estava começando a entender o que era a fé israelita, a entender quem era esse Deus em meio à calamidade. Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Não me instes para que te deixe e me afaste de junto de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha isso, gente, ela já fala no nome do Senhor, ela já está envolvida, sabendo quem é o Deus de Noemi e que Deus vai transformar aquele cativeiro ali em libertação. Característica da amizade de Ruth e Noemi, lealdade. Ruth demonstra uma lealdade inabalável ao escolher ficar com Noemi, mesmo sem garantias de segurança e prosperidade. Ela não olhou para o interesse, ela não olhou para o que ia ganhar em troca, mas ela olhou pela fé, ela olhou pela sua lealdade, ela olhou por esse lado de que Deus estava com Noemi. Irmãos, eu não sei quem foi que inventou esse negócio de que Deus não está do lado de quem sofre. Pelo contrário, gente, Deus está do lado dos pobres, Deus está do lado dos que sofrem, Deus está do lado daqueles que estão passando dificuldade, Deus está do lado daqueles que estão sendo abençoados, que não estão passando por nada, com certeza também, mas nós não podemos desprezar. Ih, Deus não está com aquela pessoa, ih, Deus não está com ele é pobre, ele é desempregado, ele está com doença. Não, gente, a Bíblia não fala isso, a Bíblia é contra isso. Deus está a favor também
também dos que passam necessidade, dos que estão vivendo perdas. Deus está do lado dessas pessoas. E Ruth vê isso. Não, eu sei que Deus vai mudar o cativeiro da minha sogra. Em nome de Jesus, a gente precisa crer que Deus vai mudar a nossa história. Sacrifício. Ruth deixa sua própria terra, família e cultura para apoiar Noemi. Então, é um sacrifício. São características de uma verdadeira amizade. Empatia e compaixão. Ruth compartilha o sofrimento de Noemi e se compromete a cuidar dela. Noemi não tem mais ninguém. Noemi é uma mulher já de idade, já não pode nem trabalhar, tanto é que ela diz, minha filha, vai lá e vai na terra de Boaz e vai lá e colhe para nós vivermos, para nós comermos, e ela não tem mais condições. Então, é ter empatia. Tem gente que não sente a dor de ninguém, tem gente que não sente compaixão de ninguém. Então é necessário ter esse sentimento de empatia, de compaixão, ter misericórdia pelo outro, porque isso é religioso. É bem claro, a verdadeira religião está em Tiago isso, e é parte disso aqui, da empatia, da compaixão. Benefícios da amizade na adversidade. Suporte emocional. Noemi encontra conforto e força na companhia de Ruth, apesar de sua amargura inicial. Então olha isso, olha o benefício da amizade, gente. Suporte emocional na adversidade. Todos nós precisamos de amigos. Deus não criou o homem para viver sozinho. Deus criou o ser humano para ser associável, para que se relacione. E a amizade na calamidade, na perda, no sofrimento é fundamental para que a gente tenha suporte emocional, senão a gente pira, senão a gente não consegue avançar. Crescimento mútuo. A jornada de Ruth e Noemi as leva a uma nova vida em Belém, onde enfrentam desafios juntos e encontram esperança. Quer ver se realmente a pessoa é sua amiga? Conta uma vitória para ela e olha para o semblante dela, vê qual é a reação. Se for uma reação de alegria, essa pessoa é sua amiga. Agora, se ela mudar o semblante, se ficar meio entristecido, sai fora, que isso não é amizade. A amizade verdadeira se alegra com o teu crescimento, com a tua vitória, mesmo que a dela não chegou ainda. Então a gente se alegra com a vitória do amigo. E quando chegar a vitória do nosso amigo, a gente também se alegra. Porque ele também tem que tomar cuidado, para ver se ele também não se entristece com a vitória do outro, se o outro ganhou algo melhor, se o emprego dele agora melhorou, se a vida dele está melhor do que a nossa. A gente tem que se alegrar, aí somos verdadeiros amigos. Agora, se a gente entristece, não fala muita coisa, pode ter certeza que isso não é uma amizade verdadeira. Provisão divina. A amizade e lealdade de Ruth resultam em bênçãos, como a provisão através de Boaz e a inclusão na linhagem do rei Davi e de Jesus Cristo. Olha que amizade, olha o fruto dessa amizade, gente. Vamos manter amizades puras, sagradas, amizades lindas, não amizades com interesse, porque um tem mais, a gente tem que se aproximar. Larguem isso, abandonem isso. Lições de Ruth e Noemi para hoje. Valor da amizade leal. Amizades verdadeiras são aquelas que se mantêm firmes, mesmo nas adversidades. Impacto do sacrifício. Sacrificar-se por amigos pode trazer recompensas inesperadas e bênçãos divinas. Eu li um livro uma vez do Josh Maxwell, que ele ensinava a criar uma lista imaginária e nessa lista colocar o nome de pessoas que te ajudaram ao longo da sua vida. E eu tenho essa lista imaginária. Gente, a gente precisa ter essa ideia, essa perspectiva. Às vezes pessoas se sacrificam pela amizade e nós temos que corresponder também por esse amigo, por essa amizade. Fé e perseverança. Manter a fé e perseverar em tempos difíceis pode transformar a adversidade em oportunidade de crescimento e redenção. Não reclame, não murmures. No teu hino, em vez de murmurares, canta. Não murmure e reclama, a sua adversidade vai te trazer crescimento. Vai fazer uma peneira, vai peneirar quem é e quem não é, quem são e quem não são. Os verdadeiros amigos, não reclame, Deus está selecionando. Terceiro subtópico.
da segunda grande sessão, um amor prático, apoio incondicional, viagem de retorno. Então Ruth acompanha Noemi na jornada de volta a Belém, enfrentando incertezas e dificuldades com firmeza, não afrouxou, escolheu, vai até o final. Adaptação a uma nova vida. Em Belém, Ruth trabalha arduamente para sustentar a si mesma e a Noemi, colhendo nos campos de Boaz. Sua disposição para trabalhar e seu compromisso com Noemi refletem uma amizade sólida e inabalável. Amizades sólidas e inabaláveis em meio às adversidades. Terceira grande sessão, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Primeira subseção, uma fé fervorosa. Declaração de fidelidade. Ruth faz uma declaração poderosa de lealdade a Noemi, mostrando sua determinação e amor. Aonde quer que fores, irei eu. E aí você tem aqui, o teu Deus é o meu Deus. Você começa com o versículo, onde tu fores, irei eu. O teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. A fé de Ruth, coisa linda. A fé de Ruth demandou renúncia e resiliência. Ela deixou para trás a vida de sua civilização e recebe ao Deus de Israel como seu Senhor. E a sua sogra trazendo-lhe alegria e uma nova vida esperançosa, a ponto de todos saberem que ela era mulher virtuosa. 3, versículo 11. Todos saberão que tu és mulher virtuosa. Uma fé que inspira. A fé que inspira no livro de Ruth é exemplificada principalmente através da vida e ações de Ruth e Noemi. Aí nós temos aqui algumas características, pelo menos duas. Confiança em Deus. Ruth não apenas escolhe ficar com Noemi, mas também abraça a fé no Deus de Israel, mostrando uma confiança profunda e inspiradora. Então ela tem confiança em Deus e ela permanece por causa disso. Compromisso. Seu compromisso de permanecer com Noemi, apesar das incertezas e dificuldades, é um testemunho de fé e lealdade, é o que nós precisamos. É tudo disso que precisamos. Sensibilidade sobre liderança, terceira grande pequena sessão, subseção do último tópico. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Mulheres de Deus, homens de Deus, vamos manter essa fé, essa amizade, esse contexto, porque Deus quer nos abençoar poderosamente. Conclusão. O relacionamento de amor entre Noemi e Ruth é admirável. Elas se entregam no cuidado mútuo, o que deve ser seguido nos dias atuais, pois elas são exemplos de companheirismo e fidelidade tanto a Deus como entre elas. Que nós venhamos ter isso com as nossas amizades e, acima de tudo, com Deus. Gente, até a próxima aula. Compartilhe, curta, comente, deixe o sininho ativo para chegar os vídeos até você. Deus abençoe, um abraço, Haris Kai Eirene, até a próxima. Um abraço.